É aquele filme do Wes Craven, A Última Casa da Rua, que a menina nada até o final depois. A menina morre nesse filme. No remake ela sobrevive. Ah, igual Mártires. É que eu vi o remake esses dias. Eu vi o remake, sei lá, semana passada. Eu nunca vi o remake do É legal, da South of the cara. Left. Não é ruim, não. Eu também nunca vi o remake de Mártires. É uma bosta. É uma bosta. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Mártires, de 2008. É um filme que foi dirigido por Pascal Laugier, cineasta francês que a gente já falou aqui no canal, de Ghostland, Casa do Medo, e do The Tall Man, que é o Homem nas Sombras, ou alguma coisa assim. Vídeo esse que até hoje vem gente encher o saco nos comentários. É porque a gente não entendeu o filme, Karina. A gente é burro. E o filme estrela duas moças chamadas Mylène Jampanor e Morjana Aloui. Sacanagem, não sei. Mártires é um filme que com certeza tem uma reputação. Ele faz parte daquela leva de filmes franceses que vieram nos anos 2000, de terror extremo, que são chamados New French Extremity. E são filmes muito violentos que tratam de temas pesados e que têm finais pessimistas, tem muitos efeitos e acontecimentos grotescos. E Mártires é um dos carros-chefes desse movimento, isso porque ele é considerado um dos filmes mais chocantes, mais pesados, mais esquisitos já feitos. E eu particularmente já assisti umas 6 vezes, 7 talvez, porque eu gosto muito. Ele com certeza é um filme bem único, tudo nele é meio peculiar, principalmente as escolhas que a história faz. O roteiro toda hora parece que tá mudando de gênero, e o filme nunca segue do jeito que você acha que vai seguir, o que na real é uma característica até de outros filmes do Pascal Laugier também. Então ele já é um filme chocante pela trama que fica mudando o tempo todo, mas ele também é chocante pelos temas. Ele fala de depressão, trauma, tortura, morte, a coisa toda. Energia lá em cima. Filme leve, gostosinho, fim de tarde com a família. Ele também é um filme com imagens e efeitos bem marcantes e macabros. Ele é bem efetivo como um terror desconfortável. Apesar de que ele não é um filme que eu achei tão perturbador quanto a reputação dele diz. Ele é pesado, mas eu acho que ele é fantástico e esquisito o suficiente pra te distrair um pouco dos temas dele. Porque você tem esses filmes tipo Funny Games, que é um filme deprimente porque ele é muito realista o tempo todo, e quando ele acaba você pensa, nossa, eu nunca mais quero ver esse filme na minha vida. Mas Mártires eu acho que é um filme que dá pra reassistir de boa até. Primeiro porque a trama faz mais sentido vendo da segunda vez, e segundo porque ele tem um pouquinho de um terror bagaceiro ali, ele tem um valor de entretenimento também. Os cult vão te cancelar muito, cara. Tu falou que Mártires é terror bagaceira. Karina, a mulher chega na casa, atira no cara, o maluco voa, atravessa a sala voando, bate na parede e cai no chão, parece uma cena de Django. Gostosinho demais. Mas antes de falar dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Mártires, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais também, os links estão aí na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro da Trecheira, você ganha acesso a um conteúdo exclusivo que a gente lança, além de também poder votar pra escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal. Mártires foi uma escolha dos membros, teve uma votação um tempo atrás, ele ganhou. Obrigada, membros. Escolham sempre filmes favoritos meus pra gente falar aqui. Então, se você gosta do canal e quiser participar disso, então seja membro da Trecheira. E também já vou liberar um aviso de spoilers, porque, como a gente disse, a trama de Mártires ela tá mudando a cada 5 minutos de filme e vai ser muito complicado falar sem spoilers. Inclusive, a estrutura desse vídeo vai ser diferente do comum. A gente vai pegar um pouco da estrutura que eu fazia nas primeiras trashbacks, que vai acompanhando a história do filme e comentando a partir, ao invés de dividir por tópicos. E vai ser isso, vamos nessa. Então, vamos à trama. Lucy é uma das protagonistas do filme. Quando criança, ela foi sequestrada, presa em um prédio abandonado e torturada por muito tempo até ela conseguir escapar. Ela foi colocada no orfanato, onde ela fica amiga de Anna, a segunda protagonista. Só que Lucy nunca superou o trauma dessa experiência e ela fica a vida toda dela tendo visões de uma mulher esquisita que assombra ela. Anos depois, Lucy diz que encontrou a casa dessas pessoas responsáveis pela tortura que ela sofreu quando criança. Então ela vai na casa confrontar o passado
passado dela e matasse as pessoas. Enquanto a Ana ainda não acredita exatamente que essa família foi realmente responsável pelo que aconteceu. Mas aí, eventualmente, ela descobre que tudo que a Lucy disse que aconteceu foi real e que a trama do filme é mais complicada ainda do que parece. Que tudo que aconteceu com a Lucy, na real, foi arquitetado por um pessoal lá meio de teoria da conspiração que faz testes de tortura em mulheres jovens para tentar descobrir o que acontece após a morte. E quem acaba sendo a nova vítima desse grupo, no fim das contas, é a Ana. A primeira impressão que a trama te dá é que vai ser um filme de assombração. Que depois você percebe que, na verdade, a assombração é toda uma metáfora pro trauma do abuso da Lucy. O filme começa com os flashbacks que contam a história da Lucy, que o Pascal Laugier ambienta nos anos 70 e grava de um jeito meio documental, com câmera Super 8, e fica uma coisa bem fita antiga. E, na real, parece que ele quis gravar esse filme todo de um jeito meio tradicional, exploitation, porque, pelo que eu vi, ele gravou tudo em filme mesmo, em película 16mm, que é o tipo de película mais barata que era usada por filme exploitation velho anos 70 e dão esse visual meio sujo pro filme. Mas nessa parte a gente já consegue identificar mudanças de estilos de filme que o Pascal Laugier costuma fazer nos filmes dele. Porque essa primeira cena é dirigida igual filme de assombração. Vulto passando atrás de personagem, a mulher empulheirada na cama, assistindo a personagem dormir. E aí quando o filme muda pro presente, essas cenas vão ficando mais intensas e eu acho que é uma das partes mais pesadas do filme. Isso porque a Lucy passou por uma experiência muito traumática quando criança, e aí esse estresse pós-traumático, depressão e até mesmo síndrome de sobrevivente que ela desenvolveu tomam forma nessa visão que assombra ela. E é uma representação muito boa desse tipo de doença, porque é um encosto ali, uma coisa que ela não consegue se livrar. E isso tem cenas muito fortes, como por exemplo a assombração cortando os pulsos dela. E o que simboliza justamente que não é ela em si que tá querendo se matar, é a doença, é a depressão que tá tomando essa decisão no lugar dela. O filme tem uma montagem legal aqui que mostra essa situação da Lucy, porque ele vai sempre inserindo flashbacks e visões meio enigmáticas disso que aconteceu com ela quando era criança, pra mostrar que aquilo ali é um trauma que tá com ela até hoje. E ele também usa essa montagem pra mostrar como toda essa questão da assombração é subjetiva. Tem um flashback que termina com o sequestrador colocando a mão na cara da Lucy criança e corta pra ela no presente com a mão na própria cara. Mostra que o flashback não tá ali só pra mostrar pra gente o que aconteceu com ela, mas ela também tá revivendo aquilo na cabeça dela. E essa assombração, que na real é a doença do personagem, também é mostrada de um jeito compreensível ali desde o começo. Porque tá desde a primeira cena implícito que é coisa da cabeça da personagem, mas ele vai deixando cada vez mais explícito a situação até chegar numa cena que corta muito rápido entre a assombração atacando a Lucy, que é a visão subjetiva dela, com o que a amiga tá vendo, que é a Lucy se atacando sem nenhuma criatura ali batendo nela, né? E o visual da assombração também é muito bom e é bem explicado na trama. É um visual simples, mas que funciona muito bem. É uma mulher pelada, cheia de ferimentos, cicatriz, sangue, e que também provavelmente foi interpretada por uma atriz contorcionista, porque ela faz uns movimentos ali que não são lá muito naturais, né? E a explicação da trama é que quando a Lucy consegue escapar, ela passa por uma mulher que também está sendo torturada ali, mas ela não pode fazer nada. Então ela deixa a mulher e aí entra a síndrome de sobrevivente, porque ela vive com essa culpa de não ter feito nada para ajudar. Então mesmo que obviamente não tenha nada que ela possa ter feito, essa mulher assombra ela todos os dias, literalmente. E é doido porque se a gente parar pra pensar, essa assombração pode ser um segundo trauma, que é, se ela não tivesse escapado, aquele ali seria o futuro dela. Então tem essa coisa também do que poderia ter acontecido que persegue ela. Mas o que eu acho que deixa essa trama pesada mesmo, mais ainda, é que a Lucy trava essa batalha constante contra os traumas, contra a doença dela, mas chega na metade do filme, ela perde. O objetivo dela é se vingar da galera que torturou ela quando criança, e ela acha que isso vai fazer o trauma ir embora, vai fazer as visões pararem, mas não é assim que a banda toca, né? Ela mata a família toda, mas ela continua ali sofrendo, tendo as visões. E ela acaba se matando na metade do filme, e eu acho que tem um detalhe na cena que deixa ainda mais pesado, que é porque todas as cenas que ela corta os próprios pulsos ou faz algo assim, a gente vê como se fosse a assombração atacando ela. Mas nessa última cena que ela corta a própria garganta, não tem assombração, ela faz aquilo ela mesma. Então pode ser só essa situação de que ela só desistiu. É um filme bem pra baixo, né? Inclusive, lá na trivia do IMDb tá escrito que o Pascal Laugier disse numa entrevista que ele estava sofrendo de uma depressão clínica seríssima quando ele escreveu esse roteiro. Nossa, mas não tem quem diga.
Mas então vamos entrar na parte da família feliz, que é uma das partes mais marcantes da trama. Eu, inclusive, tinha esquecido que tinha toda essa parte em Super 8 que abriu o filme. Pra mim, ele já começava direto na cena da família feliz, de tão impactante que foi. Mas aí tem essa família, que é o pai, a mãe, o filho e a filha, e eles estão na mesa tomando café da manhã, numa cena normal, bem comercial de margarina, conversando trivialidades. Bom, comercial de margarina, menos o rato, né? Que o rato acho que não configura muito o comercial de margarina. Mas a cena é isso, é a família lá na mesa estabelecendo alguns dramas familiares. E a essa altura ainda não foi estabelecido qual a relação daquela família com o flashback. Então, se você está assistindo ao filme pela primeira vez, você provavelmente acha que ali vai ser a família principal da trama, que vai ter alguma coisa a ver com as assombrações. Inclusive, o filho é interpretado pelo Xavier Dolan, né? Porque ele era novinho, mas hoje em dia ele virou diretor de filme cult. Coitado. Que merda. E aí vem a primeira grande quebra do filme, que é quando a Lucy, já mais velha, entra na sala com uma arma e mata a família inteira ali, sem dó nem piedade. E tudo aquilo que tinha sido apresentado anteriormente foi uma pista falsa. Ainda assim, o roteiro tem umas coisas bem amarradas nessa parte. Porque o drama familiar, obviamente, não é usado. Mas tem umas coisas do tipo, a mãe tá mexendo numa fossa do lado de fora de casa. E aí é nessa fossa aberta no quintal que vão jogar o corpo de todo mundo depois. E dá um foco pra caixa de ferramenta que a mãe tá usando, que tem um martelo ali, que mais tarde a Lucy pega e mata a mãe com um martelo. A cena dá até um foco pra esse jornal que tá na geladeira, que é uma reportagem mostrando como a filha foi campeã de uma competição de natação. O que, num filme normal, provavelmente estaria estabelecendo uma habilidade que ela ia usar mais tarde no roteiro. Mas a real é que a menina morre bem rápido, e o jornal, na verdade, servia a outro propósito. Ele tá lá pra estabelecer um modo como a Lucy encontrou essa família. Ela viu a foto deles no jornal e falou, essa é a galera que tava me torturando. Então muitos elementos pequenos nessa cena acabam sendo relevantes pra trama, isso é bem feito. E aí o primeiro ato do filme acaba nessa trama da família, que é uma coisa mais invasão domiciliar, mas que acaba muito rápido. E a partir daí a protagonista vira a Ana, porque a Lucy liga pra ela pra falar, amiga, deu ruim aqui. E aí ela vai até a casa pra ajudar a amiga. E a situação é desesperadora, né, cara? Porque a amiga dela simplesmente matou uma família de 4 pessoas e ela não sabe exatamente o que fazer. E a Ana é uma personagem complicada, porque você não entende direito a motivação dela. A maior parte do tempo você só fica se perguntando, bicha, por que tu não vai embora, cara? Tipo, ela chega na casa, a amiga matou 4 pessoas, e ao invés de elas simplesmente meterem o pé, elas vão lá tomar banho, dar rolezinho na casa, tirar um cochilo. Não, eu acho que o pior de tudo é que a Ana liga pra mãe dela do telefone da casa dos defuntos. Tipo, mesmo se elas fossem embora depois disso, já tem um registro ali, já ficou claro quem que tava ligando ali. Podia muito bem deixar o nome dela assinado na parede. Deixar o RG logo de uma vez. E no começo o filme não coloca muita motivação pra Ana, mas o que fica implícito é que ela estava apaixonada pela Lucy, porque ela tenta dar um beijo nela numa situação mega constrangedora, num timing tenebroso, inclusive. 4 defuntos no banheiro junto com as duas. Eu acho que chegou o meu momento. E a situação só piora, porque a Lucy não tá nem aí pra ela, coitada. A Lucy tá preocupada com as questões dela. Então a Ana realmente, gente, ela não ganha nada com essa situação, que é o que a gente tira, né, de lição do filme, que emocionado só se fode. E pra completar, a Lucy mata a galera e quem tem que ficar arrastando o corpo é a Ana. Do lado de fora da casa, na chuva, amiga. Pelo amor de Deus, essa é uma situação nada saudável, se valoriza. Assim, ela tá certíssima, tem que apoiar as amigas mesmo, tem que apoiar as pessoas. Mas assim, também não precisa ser conivente com 4 assassinatos, né? Mas as duas atrizes estão andando muito bem e as duas têm o seu momento ali. A Lucy passa bastante o sofrimento da personagem, o tempo todo na real, mas tem esses momentos que ela fica mais em evidência, tipo, depois que ela termina de matar a família toda e ela só surta, fica chorando lá na casa. E a Ana tem seus momentos de sofrimento que vão acontecer na trama ainda, porque a última parte do filme praticamente vira um torture porn com a personagem. E é aquilo, as duas mandam muito bem, mas pelo que eu vi, a atriz da Ana quebrou uns 3 ossos durante a filmagem, e as duas declararam que não trabalhariam com o Pascal Laugier de novo. É a gente lembrar que no filme mais recente dele, 2 anos depois desse, né, o Ghostland, teve a atriz que caiu no vidro por causa de uma direção ruim que ele deu e fudeu com a cara dela. O que me parece é que o Pascal Laugier é um desses diretores estrelinha que maltrata ator e é bem mala. Eu tenho certeza disso. Mas Pascal Laugier, sendo um bosta à parte, voltando pra Mártires, é doido como a história vai sempre se renovando. Porque primeiro tem esse lance da invasão domiciliar com a família, depois tem o lance das assombrações com a Lucy e ela se matando, e aí a Ana fica sozinha na casa com os defuntos,
E o que ela faz? Vai embora? Não, ela decide dar um rolê pelo lugar e ela descobre um porão secreto no lugar. Não é nem um porão secreto, é um porão secreto que dentro tem uma escotilha que leva para um segundo porão secreto. Se um já não era aviso suficiente de que ia dar merda, tem 2. E aí o filme brevemente vira sobre a Ana encontrando uma mulher que estava sendo torturada e tentando ajudar ela e cuidar dela. O que é um momento muito importante do filme, porque mostra pra Ana, que até então achava que a amiga dela tinha matado uma família aleatória, que a amiga dela, na verdade, tinha razão. E aí muda a nossa perspectiva de telespectador sobre o filme. Aí a gente descobre que, de fato, os pais são 2 torturadores. E os efeitos são muito bons. O visual dessa mulher do cativeiro é bizarro. E eu acho que isso é uma coisa que faz o filme ser perturbador também, porque a personagem não é uma ameaça, mas ela tem esse body horror todo e é uma figura macabra ali. Aquele capacete de metal que tá grampeado na cabeça dela, o corpo todo cheio de ferida. E aí tem toda a cena que a Ana começa a tirar o capacete dela, que ela tira os grampos e sai sangue pra caramba, vira um torture porn ali, bem grotesco e que dá um nervoso. Eu amo que essa cena do grampo, ela não é necessariamente explícita, porque você não vê o grampo saindo da cabeça dela, mas só o que ele tirar aquele negócio com força e sair o sangue, e você ter a sensação de que aquela parada tava presa no crânio dela. Eu fiquei nervosa. Tanto a assombração quanto a mulher que eles acham tem o corpo todo coberto por cicatriz e ferimento. E aí, em alguns momentos eu me perguntei se aquilo ali não era tipo um colã, pra facilitar o trabalho da equipe. E os efeitos do filme são todos muito bons e muito realistas. É um clássico da New French Extreme, né? Tem muita morte, muito sangue, muito ferimento grotesco. Quando a Lucy é atacada pela assombração e ela faz uma cruz com uma faca nas costas, é muito foda, assim, é um excelente exemplo. O ferimento é muito bem feito. Só que é uma cena meio aleatória, né, a parada das costas, porque a gente vê a assombração atacando a Lucy no chão, mas aí depois a gente descobre que a assombração tá só na cabeça da Lucy, então como é que ela fez o ferimento nas próprias costas? Eu mal consigo passar protetor solar nas costas, inclusive já tive insolação por causa disso, mas... Também fica aquele formato de mão atrás que você não conseguiu passar direito, Mas enfim, o último ato do filme, pra variar, muda completamente a história. Ele vira uma trama de tortura com a protagonista presa numa sala que é uma coisa meio o albergue, só que com mais teoria da conspiração. E é uma outra virada que te pega muito de surpresa, porque do nada uma galera de preto chega na casa com um monte de arma, prendem a Ana no porão secreto número 2, e esse último ato do filme já começa com eles pegando os corpos dos personagens que foram relevantes até então, jogando na vala e enterrando, meio que falando, olha só, o filme vai mudar completamente, nenhuma dessa galera aqui importa. E aí tem a nova vilã, que é a velha doida, que chega lá pra explicar pra protagonista tudo que tá acontecendo, que é a parte mais expositiva do filme, que ela senta a menina na cadeira e explica quem é a organização, qual é o objetivo dele, o que eles fazem. E aí ela faz todo um discurso sobre a diferença entre vítima e mártir, porque as vítimas sofrem e querem parar o sofrimento, mas os mártires, eles aceitam esse sofrimento. Mas basicamente o objetivo dela é criar um mártir, que é uma pessoa que sofra tanto que chegue num ponto extremo de quase morte, mas ainda tendo consciência para poder enxergar o que acontece após a morte e contar para ela e para o resto da organização. Ou seja, o filme é sobre isso, é sobre o que acontece pós-morte. E tem o lance que eles usam dos olhares também, que eu achei bom. E o que é bem estabelecido na trama também. Quando a Ana desce no porão secreto número 1, ela vê essas várias fotos na parede de gente morrendo com um olhar perdido, encarando o infinito. E depois a velha doida explica que isso foi a pesquisa que eles fizeram. Que esses olhares de quase morte que originaram o experimento todo, porque eles estão se perguntando o que essas pessoas estão vendo ali, qual foi o ponto que elas chegaram. E isso acaba criando um visual único pro filme também, que é essa questão do olhar ali que vai ser relevante. Enfim, eu acho essa trama toda bem criativa, eu nunca vi nada parecido, mas eu acho também que o filme perde um pouco o gás. Porque ele tem um ritmo muito acelerado até chegar nessa parte, são 25 coisas acontecendo ao mesmo tempo, a trama muda o tempo todo, e quando ele chega nessa última trama, ele fica bem devagar, e ele vira um filme de torture porn, né, que são os caras torturando a protagonista, a gente só vê ela sofrendo, apanhando por muito tempo, e eu já acho esse tipo de filme meio sem graça, na verdade. Mas é bem preparado esse lance da Ana sendo torturada. O filme todo é sobre trauma e sobre as vítimas de tortura. Então toda a trama leva a esse momento que
aconteceu com ela. É o ponto em que toda a narrativa se encontra, os flashbacks, o que a organização fazia, o objetivo deles e tudo mais. Mas essa cena tem um dos momentos do filme que eu mais gosto, que é quando a Ana começa a enxergar a Lucy. A velha doida explica que quando as pessoas estão sendo torturadas, elas costumam ter alguma alucinação, enxergar alguma coisa. E a Ana enxerga a Lucy, o que é muito poético se a gente parar pra analisar. O que mais me perturba de Mártires, que todas as vezes que eu assisti foi que eu deitei a cabeça no travesseiro e fiquei pensando, é o momento que a Ana desiste. Tem todo esse diálogo imaginário que ela tem com a Lucy e que ela fala, você é muito corajosa, como que você consegue ser tão corajosa assim? E a Ana responde, eu não faço nada, eu só aceito as coisas e vou levando. E aí você pensa no problema que é a passividade na vida. Que é, se você não fizer nada, se você for só aceitando, olha a merda que vai acontecer com você. Isso me perturba demais, cara. Sério, esse filme é maravilhoso. Eu acho que tem umas coisas interessantes na direção desse momento todo também. Quando ela tá sendo torturada, o diretor quase sempre enquadra a câmera pra não mostrar o rosto dos algozes ali. Geralmente o enquadramento para no ombro deles, o que deixa a cena mais esquisita e dá uma sensação meio impessoal pra galera que tá torturando ela, porque geralmente em filmes tipo O Albergue, a galera que tá torturando tá gostando daquilo e é uma reação grandiosa. Nesse filme não. E quando o médico começa a fazer uma parada no corpo da protagonista no final, ele demora muito pra mostrar o que ele tá fazendo ali, ele cria um suspense na cena. E tem várias geringonças ali que ela vai entrando. E você fica, gente, que é isso? Até que a gatinha chega sem pele, só com o rostinho aqui, ó. O que eu acho que é o grande visual marcante desse filme, é quando você pensa em Mártires, é a primeira cena que vem na cabeça, que é ela totalmente esfolada, só com o rosto e aquele olhar perdido. É bem forte, é bem visualmente marcante e a maquiagem é impecável. E o final do filme é isso, ela vira o mártir que a galera quer, o experimento dá certo, a Ana consegue ver o que tem após a morte e ela fala pra velha doida. Aí a organização se reúne toda, vai fazer uma social lá, um eventinho pra descobrir o que tem depois da morte, mas é aí que acontece o final em aberto do filme, porque a velha doida só vira e fala, não é pra gente descobrir o que vem depois, não. E se mata. E aí o filme termina com essa questão em aberto. O que acontece depois? O que ela descobriu? Isso foi bom ou isso foi ruim, né? Porque, geralmente, a interpretação que a galera tem no começo é... Se a mulher se matou é porque foi uma coisa muito terrível que aconteceu. Mas eu fiquei me perguntando, se foi uma coisa muito terrível que ela viu, por que ela quer apressar a morte então pra ir pra essa coisa terrível? Vamos segurar aqui, né? Mas também ela vai viver com essa angústia? Olha que merda também. É verdade. Mas aí, ao mesmo tempo, às vezes a menina viu uma coisa muito boa. Um mundo sem Jared Leto. E aí ela, nossa, eu preciso disso agora. Fosse eu que tivesse lá na merda, cheia de rico, aristocrata em volta de mim, querendo que eu conte alguma coisa, aí vem a véia doida, fala, e aí, o que você tá vendo? Eu ia falar, sabe o que eu tô vendo? Cu de curioso, sua filha da puta! Enfim, gente, acho que foi isso. Mártires é um filme bem pesado, bem deprimente. Muitos temas polêmicos, muitas imagens macabras. É um terror bem desconfortável. E eu acho que é o grande exemplo aí de New French Extremity. É um filme que pode te deixar meio miserável assistindo, mas que é criativo e acho que é mais tranquilo de reassistir do que outros filmes perturbadores que tem por aí. A categoria que a gente coloca ele é um clássico recente e é um dos meus filmes favoritos. Eu pessoalmente não acho ele um filme infalível. Eu acho que ele é um clássico, que ele já conseguiu um status de clássico, ele é um bom filme. Se não fosse isso, eu colocaria ele como muito bom. Enfim, depois de tudo isso... Eu fui pra um lugar muito estranho agora. O que é? É porque eu vi de relance aquele ring light ali, de relance, assim, no canto ele parecia tudo preto e só o formato. Eu pensei, tipo, caralho, parece o símbolo do chamado. Eu pensei, em vez de, tipo, The Ring, o filme The Ring Light, e a Samara é uma blogueira. Jura? 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 Você teve essa sinapse agora em 5 segundos, Sim. cara. Sim. Mais um vídeo idiota pra gente fazer.